E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Bem-vindos, então, à nossa última aula agora do conteúdo de ciências do oitavo ano, no segundo bimestre. Que, então, a gente começou falando sobre adolescência, puberdade, gravidez, contracepção, todas essas questões relacionadas. E a gente termina hoje, na nossa última aula, falando sobre ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Então, vamos lá? Bom, primeiramente a gente precisa entender o que são as ISTs, né? Então, são infecções causadas por micro-organismos, ou seja, organismos microscópicos, que podem ser vírus, bactérias, fungos, protozoários. As ISTs são o que a gente conhecia antes por DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Bom, a gente chamava de doenças sexualmente transmissíveis e hoje em dia a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis por uma questão, que nem sempre a pessoa que está infectada pelo causador de uma doença, ela está manifestando de fato os sintomas, ela tem o quadro daquela doença. Se a gente for fazer um paralelo com o coronavírus, né, a gente tem muitas pessoas que estão infectadas pelo coronavírus, que estão transmitindo o coronavírus para outras pessoas, mas que não têm sintoma nenhum. Então, a mesma coisa pode acontecer com as ISTs. E é por isso que a gente não chama mais elas de doenças sexualmente transmissíveis. Bom, então é preciso a gente lembrar sempre que não é porque a pessoa está infectada com aquele causador, né, porque ela tem aquele causador dentro do organismo dela, que ela necessariamente tem a doença se manifestando, né? E que o fato dela não estar doente não impede necessariamente que ela transmita essas infecções para outras pessoas. Então, além do contato sexual, tem outros jeitos que a gente pode se infectar com uma IST, certo? Por exemplo, através do sangue, certo? A gente tem situações em que a gente tem contato com o sangue de outras pessoas e se esse sangue entra em contato com ou feridas, né, nossas, ou mucosa, tipo boca, nariz, a vagina, o ânus, enfim, é perigoso a gente se contaminar, certo? Ou em situações, por exemplo, uso de drogas injetáveis e compartilhamento de seringa, e dar uma manicure que não esteriliza, né, bem os seus alicatinhos de cutícula, que tem contato com sangue e tudo mais. Além disso, a gente tem a placenta, então durante a gestação também pode ser transmitida IST, através da placenta. Apesar de não acontecer a mistura de sangue, da mãe com o bebê, né? Mas o sangue da mãe chega até a placenta e passa pela placenta nutrientes, oxigênio, células de defesa, certo? Anticorpos para o bebê. E o sangue do bebê chega até a placenta e recebe através dela, diretamente ali, né, do sangue da mãe, mas sem misturar um com o outro, todas essas coisas. Então, nesse momento também pode acontecer a infecção, certo? Durante o parto, porque está cheio de fluidos corporais e de sangue, e depois durante a amamentação. O leite não é só nutrientes para o bebê, né? Ele é também uma fonte de transmissão de anticorpos, de células de defesa, certo? É o primeiro recurso que o bebê tem, certo? Para usar o seu sistema imune. Então, no leite também pode passar algum IST, e é por isso a importância, certo, dos exames pré-natais e de manter a nossa saúde sempre checada para garantir tanto o nosso bem-estar quanto o bem-estar das pessoas em volta. Bom, a gente tem algumas ideias nas nossas cabeças, né, que vêm sendo passadas às vezes de geração para geração. Uma delas é que uma vez que a gente se cura de uma IST, a gente nunca mais pode pegar ela, a gente está imune. Isso é mentira,
certo? Existem sim algumas doenças que produzem essa imunidade permanente, por exemplo, a catapora, né? Uma vez que você pega, muito dificilmente você consegue pegar de novo, mas esse não é o caso das ISTs. Nas ISTs, quando você se cura de uma delas, de uma que é curável, você pode sim se infectar de novo e desenvolver a doença de novo. Então, não acreditem nessa. Às vezes a gente acha que é possível saber se a pessoa tem um IST ou se ela está doente apenas observando os genitais dela. Isso é outra mentira. Primeiro, porque tem IST que não tem sintomas, né, que não manifesta sinais externos no corpo ou que não manifesta sinais na nossa região genital. E segundo, porque a gente já discutiu, nem todo mundo que está infectado e pode infectar outras pessoas está desenvolvendo doença, certo? Os sintomas, seja ferida, seja qualquer outro sintoma. Então, também não é verdade. Às vezes, a gente pode examinar os genitais de uma pessoa, ele parecer perfeitamente saudável e ela ainda assim está infectada com IST. Bom, a gente às vezes também ouve falar de simpatias, curas milagrosas, rezas, orações, pensamento positivo, que de alguma maneira pode curar uma IST. E, gente, isso não é verdade. A nossa fé, a nossa religiosidade, o bom pensamento, ajuda a gente a estar bem para passar por momentos difíceis, por situações às vezes, onde a gente está doente, mas não significa que elas curam a gente. O que cura a gente, quando é possível a cura, é o tratamento médico. E quando não for possível uma cura, ainda assim existem tratamentos que fazem com que aquilo se torne controlável, certo? Então, que a gente não fique mais doente o tempo inteiro, e por aí vai. E que ST só dá nos outros. Porque quem são os outros? Né? Para mim, os outros são vocês. Mas para você, eu sou parte dos outros. E no final das contas, então quem pode ter? Né? Todo mundo pode ter. Todo mundo que não tome os cuidados necessários pode ter. Todo mundo que tenha relações desprotegidas pode ter. Então, lembrem isso, certo? IST não tem cara, não tem tipo, sabe? Nossa, essa pessoa tem jeito de quem tem um IST. Não tem gênero, tanto faz ser homem, mulher, não binário, a gênero. Não tem idade, né? Vocês acabaram, né? Acabei de contar para vocês que a gente pode se contaminar com IST ao nascer. Então, que idade é essa? Certo? Não tem orientação sexual, às vezes a gente ouve, não, mas isso é coisa de gay, isso é coisa de gente que é homossexual, isso é coisa de LGBT, né? Mas não é. Inclusive, as estatísticas mostram o contrário. Se a gente for olhar as estatísticas de HIV, de contaminação por HIV, a maior parte da contaminação acontece em homens heterossexuais e casados, que é o oposto, às vezes, do que a gente imagina que vai ser, né? Não tem etnia, então tanto faz se a pessoa é branca, amarela, parda, preta, roxa, azul, certo? E nem status de relacionamento. Porque, de novo, né? Nem só de status de relacionamento ou de transar com uma pessoa só, a gente se infecta com IST. Então, cuidado, certo? E é por isso, então, que eu trago alguns dados para vocês. Comportamento de risco aqui significa sexo desprotegido, sexo sem camisinha. Bom, comportamento de risco, então, entre os jovens de 14 a 24 anos, provavelmente mais ou menos da idade de vocês que estão me assistindo, certo? Tem colocado em absoluto crescimento algumas ISTs que estavam perto de ser erradicadas. Uma delas é a sífilis. A sífilis estava com números baixíssimos, e aí as pessoas foram se sentindo seguras o suficiente para abrir mão do preservativo, e hoje a gente tem uma explosão no número de sífilis, né, no número de casos de sífilis, que é uma doença perigosíssima, em pessoas muito jovens. Olha aí, ó. Em 2017, a gente tinha, a cada 100 mil habitantes, umas 59 pessoas infectadas, certo? No ano seguinte, esse número foi para quase 76 pessoas infectadas a cada 100 mil habitantes no Brasil.
A sífilis ataca o sistema nervoso, a gente vai falar dela daqui a pouco. Pode levar a pessoa à morte. A mesma coisa hepatites virais. Tem vários tipos de hepatite. Mas as hepatites virais são ISTs que podem causar cirrose, que destroem o fígado de uma pessoa, que podem mandar uma pessoa para a fila de doação de órgãos, certo? Para a fila de transplante. E aí, de 2008 a 2018, né? Então, nesse período de 10 anos, a gente teve mais de 600 mil novos casos no país, sendo que só em 2018 foram 43 mil novos casos. É muita coisa. De HIV, enquanto no planeta inteiro, né, em todos os outros lugares do mundo, a gente tem uma queda no número de contágio, no Brasil a gente tem visto o oposto, né? Que é o aumento do número de contágio. Olha, em 2018, entre 2010 e 2018, nesses 8 anos, o Brasil teve 21% de aumento no número de casos, enquanto no resto do mundo teve uma queda de 16%. E por que será que isso acontece? Né? Porque cada vez menos a gente acha importante esse tipo de aula dentro da escola. Cada vez menos a gente educa os nossos jovens e adolescentes. Cada vez menos a gente abre espaço para essas conversas. E aí a gente acha que o pior que pode acontecer com a gente é uma gravidez indesejada. E aí a gente vai abrindo mão das camisinhas e se expondo a todo tipo de problema. Mas, professor, então nem com quem eu conheço? Não. Nem com quem você conhece, nem se você amar muito a pessoa, nem se você gostar dela do fundo do seu coração, nem se ela te prometer que ela não tem nada, nem se você olhar e ela não tiver sintoma nenhum, nem se for seu namorado, namorada, companheiro, companheira, né? Justamente porque muitas vezes a pessoa está infectada e não tem sintomas. E às vezes esses sintomas podem demorar meses ou anos para acontecer, né? É importante a gente saber que tanto o sexo oral, quanto o sexo vaginal, quanto o sexo anal, qualquer tipo de sexo pode transmitir um IST. Então é importante que, independentemente do tipo de contato sexual que você tenha com uma pessoa, certo? Vocês usem camisinha. Ah, professora, mas e se eu estiver namorando a mesma pessoa há 10 anos, eu não posso transar sem camisinha com ela? Ou e se eu for casado, casada, também não vou poder transar sem camisinha? Aí é uma questão de você confiar na fidelidade da pessoa, né, que está com você, o que nem sempre é possível, e de que antes de começar a transar sem camisinha, vocês dois passem por uma batelada de exames, certo? Isso, inclusive, é comum quando a gente vai se casar, passar por exames pré-nupciais, que o pessoal chama, que é justamente para ver se está tudo ok com vocês dois, né? Ou com vocês duas. Então, é isso. Também não importa, gente, se quem está transando é um homem ou uma mulher, se são dois homens, se são duas mulheres, a chance de pegar um IST é igual para todo mundo, certo? Então, nessas situações, a gente controla o risco. E ainda assim, é interessante que, eu estou namorando há muito tempo essa pessoa, eu tomo anticoncepcional e a gente quer transar sem camisinha. Fizemos os exames, que esses exames sejam repetidos, certo? E eles podem ser feitos no posto de tanto em tanto tempo, né? De pouco em pouco tempo, para garantir que está tudo bem com todo mundo. Vou falar rapidinho agora com vocês sobre as principais ISTs, quem causa, quais as consequências, quais são os tratamentos possíveis. A primeira que eu vou tratar é a gonorreia. Vale lembrar aqui que eu não vou abordar todas as ISTs. Eu vou tratar das principais, as mais preocupantes. Então, a gonorreia é causada por uma bactéria. Aí na foto vocês estão vendo bolinhas vermelhas maiores e bolinhas pequenininhas. Então, a bactéria causadora da gonorreia são essas bolinhas pequenininhas. As bolinhas grandes são células de defesa do corpo, as nossas células brancas, sendo atacadas pelas bactérias, certo? Quais são os sintomas, então, da gonorreia? Então, dor ou ardor ao urinar, então desconforto na hora de fazer xixi, tanto do pênis quanto da vagina,
né, uma secreção, um corrimento que parece compulso, então cremoso, com uma consistência, certo? Uma cor amarelada, esverdeada. E se tiver mais avançada, pode dar dor abdominal, na parte então de baixo da barriga, certo? Não aqui em cima, mas na parte baixa da barriga. Gente, é uma bactéria, então ela é curável, é uma doença curável, com antibiótico correto. Então, tá sentindo algum desconforto? Tá sentindo dor para fazer xixi? Tá sentindo qualquer coisa de diferente? Vá diretamente ao médico. Quanto antes identificar, mais fácil o tratamento. No caso da gonorreia, tratamento com antibiótico, certo? É uma infecção perigosa porque ela fica sem sintomas durante um bom tempo, pelo menos no início. E se a gente demora muito a tratar, pode deixar a pessoa infectada estéril, ou seja, incapaz tanto de engravidar, né, de gestar, quanto de causar a gravidez, né, de inseminar. Então, preocupante. A sífilis é uma outra doença super em expansão hoje em dia no mundo, justamente pela diminuição do uso de preservativos, causada por uma bactéria. Só que a bactéria agora não é redondinha, ela parece uma molinha. Tem essa da foto aí para vocês. Quais são os sintomas? Olha só, na sífilis a gente começa com feridinhas na região genital, que são feridas avermelhadas, mas que não doem. Então você encosta e não sente dor. E ela desaparece. Depois de um tempo ela some. E aí você acha que você curou, certo? Depois de um tempo começam a aparecer erupções na pele. Parece uma alergia, um vermelhão, um grosseiro na pele. E como está longe das feridas, a gente não associa uma coisa com outra, certo? Depois aparece a febre, as dores nas articulações. E aí, gente, é um estágio bem avançado de sífilis. Também é uma doença que, se for identificada logo no começo, ela é curável com um tratamento simples de antibiótico. Mas, se ela não for tratada, ela ataca o sistema circulatório e nervoso, então ataca os nervos, o cérebro, seus vasos sanguíneos, coração, e pode matar a pessoa. Então, quando eu falo para vocês, é importante conhecer o próprio corpo, é importante conhecer como o próprio corpo funciona, como ele se parece quando a gente olha para ele, que cheiro ele tem, que secreções ele produz, é por causa disso também. Aparece uma ferida e some, não tá ok, deixa quieto, sarou. Não, eu vou ao médico, certo? Tricomoníase é uma outra IST, dessa vez causada por um protozoário, esse protozoário aí com esses flagelinhos, esses cabelinhos que estão mostrando na foto para vocês. A tricomoníase tem alguns sintomas bem específicos. Ela causa coceira, mas não é na parte de fora da genitália. Então não é na vulva, não é no pênis, é na uretra, por dentro. Ela é difícil de coçar, bem desconfortável. E ela também causa dor ou ardor ao urinar. Então na hora de for fazer xixi, ela vai gerar desconforto. E tanto do pênis quanto da vagina, um corrimento muito mal cheiroso. As pessoas às vezes até comparam a cheiro de peixe estragando. Também é curável com medicação, então vai ao médico, quando aparecer qualquer sintoma, qualquer coisa diferente, ele vai fazer exame, vai identificar, e aí vai tratar e vai ficar tudo bem. Mas é preciso tratar também do parceiro ou da parceira, porque senão um fica reinfectando o outro. Professora, descobri que eu tô com IST, e aí o que eu faço, né? Bom, primeira coisa a fazer é avisar as pessoas ou a pessoa com quem você se relaciona, certo? Então, se você tem um namorado, namorada, um parceiro, uma parceira, avisa para os dois poderem se testar e se tratar. Se você começou a sentir assim depois de relação desprotegida, ou até mesmo protegida, vai saber, né? A chance é baixíssima, mas pode acontecer. Com outra pessoa que não seja um namorado, você tenta contatá-la, né? Você manda uma mensagem, liga e fala, olha, aconteceu isso. Talvez você devesse procurar o médico também, certo? Herpes. A herpes, a gente às vezes ouve falar da boqueira, do sapinho, que é herpes oral, certo? Então, a herpes oral é uma doença prima da herpes genital. São causadas por vírus,
certo? Mas no caso da herpes genital, é um vírus que vai produzir essas feridinhas na região genital. Então, vão aparecer essas feridas, elas vão estourar, as bolinhas, vão secar e vão sumir. E aí, esses sintomas podem ir reaparecendo eventualmente. No geral, quando a gente fica com a imunidade baixa. Então, nossa, peguei uma gripe e reaparece. O negócio, gente, é que para herpes não tem cura. Do mesmo jeito que quem tem sapinho, toda vez que fica com a imunidade baixa, aparece a ferida do sapinho de novo, para quem tem herpes genital também. Então, a única coisa que a gente faz é tratar os sintomas. Não tem muito mais o que fazer. Verrugas genitais, também conhecidas como HPV, causada por um vírus, na verdade não por um, é uma família de vírus, são mais de 50 tipos, e eles se parecem com esse de novo, que está aí na foto, parece umas florzinhas em cima dele. Os sintomas, gente, são o aparecimento de verrugas na região genital. Então começam a aparecer pequenas verruguinhas ali na vulva, no pênis, certo? De novo, é um IST que não tem cura. Uma vez que você está infectado com HPV, você provavelmente vai passar o resto da sua vida convivendo com este vírus. Trata ali as verruguinhas, elas podem até parar de aparecer, mas você continua infectado e, consequentemente, continua infectando outras pessoas, se fizer sexo desprotegido. O negócio é que tem alguns tipos, né, alguns desses mais de 50 tipos de vírus que podem, quando a gente se contamina com eles, ao longo do tempo, né, a longo prazo, aumentar as chances da gente desenvolver alguns tipos de câncer, principalmente câncer de colo de útero e câncer de pênis. E é por isso que a gente tem no SUS uma vacina para HPV, que vai vacinar as pessoas justamente contra esses vírus que podem causar o câncer de colo de útero ou câncer de pênis mais para frente. Então, é super importante que vocês procurem o postinho, mantenham a carteirinha de vacinação atualizada e busquem a vacina do HPV, certo? Por último, mas de jeito nenhum menos importante, a gente tem a AIDS. A AIDS é o nome da doença causada pelo vírus HIV. Então, AIDS é o nome da doença, HIV é o nome do vírus. O vírus HIV é esse que está na foto para vocês, parece ter uns espinhinhos. E a AIDS é uma doença muito silenciosa, porque ela não aparece, né, nenhum sintoma externo, não tem nenhuma manifestação no nosso corpo. Então não aparece uma ferida, não aparece uma dor, nada dessas coisas. O que acontece? Esse vírus, o vírus HIV, ele ataca as nossas células brancas, as células de defesa, e vai matando elas enquanto ele se reproduz. Isso faz com que a nossa imunidade fique baixíssima. Por isso, né, AIDS é uma sigla que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então, a gente fica com o nosso sistema imune deficiente. E é adquirida porque a gente não nasce com ela. Certo? E aí? Então, quando o nosso corpo vai perdendo as suas defesas, outras doenças que o nosso corpo conseguiria combater com naturalidade e a gente não ficaria doente, passam a se manifestar. E aí a pessoa não morre de AIDS, mas sim de outras doenças que conseguem se instalar no corpo, justamente porque o HIV matou as células brancas de defesa, certo? Então, às vezes, uma pessoa que tem HIV e desenvolve AIDS, que é a doença, né, pode morrer de uma gripe, se o negócio não estiver controlado, se a doença não estiver controlada. E o mais problemático é mais uma doença que não tem cura, é mais uma infecção que não tem cura. Então, com o tratamento, a pessoa que está contaminada com o vírus HIV, que a gente chama de pessoa soropositiva, ou pessoa que convive com o vírus HIV, pode ter uma vida normal, saudável, certo? Desde que ela mantenha o tratamento em dia. Então, vamos fazer essa diferenciação. Ser soro positivo, viver com HIV dentro do seu corpo, é diferente de ter AIDS. Soro positiva é a pessoa que vive com o vírus HIV dentro do corpo, mas ela não necessariamente está desenvolvendo a doença AIDS, certo? Com o tratamento, o vírus fica indetectável no corpo.
Se ela fizer um exame, vai dar negativo, como se o vírus não estivesse mais lá, certo? É importante a gente saber também que se essa pessoa fica com o vírus indetectável no corpo por pelo menos 6 meses, isso significa também que ela não pode mais transmitir o vírus, desde que ela se mantenha, certo, no tratamento, que inclui testagens periódicas, remédios a serem tomados todos os dias pelo resto da vida. Quando a gente fala de ter AIDS, é a pessoa que tem o vírus dentro do corpo e desenvolve a doença. Ou seja, esse vírus está matando de fato as células brancas de defesa. Certo? Isso não significa que a pessoa vai morrer. Certo? Lá na década de 80, então uns 30 anos atrás, a gente tinha isso, né? A gente não sabia direito lidar com a doença, a gente não tinha medicamentos bons o suficiente. E aí a pessoa pegava o HIV e era uma sentença de morte em algum tempo. Hoje em dia não é mais. Então, se você tem HIV, desenvolve a doença, né? Desenvolve a AIDS e procura tratamento, ela pode ser controlada. Então, você pode deixar de estar doente e o vírus pode passar a ficar indetectável e você voltar para uma vida saudável. Certo? Independentemente se é uma pessoa soropositiva que está indetectável, ou se é uma pessoa com AIDS, ou que é uma pessoa soropositiva que não está indetectável, deve usar camisinha em todas as relações. Por quê? Porque mesmo que a sua carga viral esteja indetectável, né, e que você mantenha fazendo os testes, o tratamento bonitinho, nosso corpo não é máquina. Pode acontecer alguma coisa que ative o vírus de novo. E aí, nessa bobeada, você acaba infectando outras pessoas. Então, por isso, ainda assim, manter o uso da camisinha. Então, outras formas de contágio com HIV? Então, sexo sem camisinha, seja sexo oral, anal, vaginal, tanto faz. Uso compartilhado de seringas, transfusão de sangue. É importante a gente lembrar, gente, que transfusão de sangue hoje em dia, pelo menos no Brasil, já não é mais uma forma de contágio com HIV. Por quê? Para a gente doar sangue, a gente passa por uma triagem. Se a pessoa tem o HIV, né? Se a pessoa vive com HIV, ela não pode doar sangue. E todo o sangue que é doado, ele é testado. Então, se tiver alguma coisa, certo? Seja HIV ou qualquer outro micro-organismo ali, esse sangue não vai ser usado, certo? Então, pode acontecer, como eu falei, durante a gravidez, durante a amamentação ou durante o parto, ou com instrumentos não esterilizados, certo? Instrumentos pérfuro-cortantes. Então, alicates, bisturis e coisas desse tipo. E aí a gente precisa, para finalizar nossa aula hoje, falar da diferença entre a PrEP e a PEP. Então, PrEP é profilaxia pré-exposição. Profilaxia quer dizer prevenção. Então, prevenção do HIV antes de você estar exposto ao vírus. É um tratamento oferecido de graça pelo SUS, em alguns postos especializados. Ele é um remédio de uso diário que impede que o seu corpo seja infectado pelo HIV. E é um tratamento que dura por quanto tempo for necessário. Como assim, professora? Vocês já vão entender. Quem pode receber a PrEP, né? Quem pode fazer esse tratamento? Qualquer homem que se relacione sexualmente com outro homem, independente se é um homem bissexual, se é um homem homossexual, se é um homem hétero que tem experiências ou que transa com outros homens, tanto faz, certo? Qualquer pessoa trans, travesti ou não binária, pessoas que trabalham com sexo, então, que a gente vulgarmente chama de prostitutas ou prostitutos, e qualquer pessoa que se relacione sexualmente com uma pessoa soropositiva, com uma pessoa que vive com HIV. Então, por exemplo, meu namorado tem HIV. Apesar dele estar indetectável, né, ainda assim, ele continua sendo soropositivo. Então, eu tenho o direito de ir lá, certo, no posto e pedir a PrEP. E esse tratamento dura enquanto for necessário. Se eu passar 10 anos com esse namorado, eu posso fazer a PrEP por 10 anos, um comprimido por dia, certo? Não,
uma situação de uma pessoa, de uma trabalhadora sexual, por exemplo, e ela para de trabalhar com isso. Então, ela pode parar o tratamento. Por isso que dura pelo tempo necessário. E quem é que faz PEP? Que é a profilaxia pós-exposição. Então, é a prevenção depois que você se expõe. Também é de graça pelo SUS, em postos específicos, que eu já vou mostrar para vocês quais são na nossa região. A PEP é um tratamento emergencial. Então, em algumas situações, por exemplo, rompeu, eu estava transando com uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei, né, antecedente nenhum dela, rompeu a camisinha ficou presa no canal vaginal, ou no ânus, acontece. Não sei se eu usei a camisinha, certo? Não estava sóbria, não sei se eu usei camisinha. Uma situação de abuso, qualquer um dessas situações de emergência, onde você acha que você pode ter tido contato com o vírus HIV, você se dirige a esses postos até 72 horas depois, certo? Do ocorrido. O ideal é que seja até nas 2 primeiras horas, mas você pode pedir a PEP até 3 dias depois, certo? 72 horas. Eles vão fazer uma série de testes, acolhimento e tudo mais. E vão tratar você com o mesmo tipo de medicamento que é usado para tratar as pessoas que vivem com HIV, certo? As pessoas que já são soropositivas. É um tratamento que dura 28 dias e que tem uma boa taxa de sucesso em prevenir que o vírus se instale. Então, depois desses 28 dias, você vai continuar por um tempo fazendo testagens para garantir que deu certo, que você não está infectado. Professora, mas e se eu for procurar o posto depois de 72 horas? Aí já não tem mais jeito. Aí, se você tiver ter sido infectado, já vai ter ido. Já não vai mais ter o que fazer. Certo? Então, é importante vocês saberem que a PrEP e a PEP existem. E que se você, em algum momento, precisar de uma das duas, é só se dirigir ao postinho de saúde mais próximo. Porque mesmo que ele não possa oferecer a PrEP ou a PEP, ele vai te indicar aonde você ir. As informações que eu coletei aqui para a nossa região, certo? São do Centro de Referência e Treinamento de DST e AIDS de São Paulo. Sobre o tratamento da PEP, certo? Depois da exposição, o emergencial. Então, se você passa por uma situação onde você não sabe se você teve ou não contato com uma pessoa que tem o HIV, que vive com HIV, você se dirige aqui à UPA do centro da cidade de Caraguatatuba. E eles vão fazer o primeiro atendimento. Então, é eles que vão te acolher e te indicar ali o uso ou não da PEP, dependendo se for ou não necessário. Depois, durante o seu tratamento, você pode fazer isso de volta em São Sebastião, lá, certo? Na Tupolândia, que é no centro especializado de infectologia, certo? E aí lá eles vão fazer o acompanhamento do seu tratamento. Então, esses são os 2 lugares de acolhimento e de atendimento para a PEP aqui na nossa região. Muito obrigada por chegarem até aqui comigo, pela parceria em todas as aulas. Eu espero que tenha sido fácil de entender e que tenha ficado claro, de uma vez por todas, a importância da gente usar preservativo, seja ele certo, a camisinha feminina ou masculina, em todas as nossas relações. Boas férias, não deixem de colocar as atividades em dia, fiquem bem e um beijinho.